Muito além das ruínas das gloriosas civilizações europeias, existe um mundo ainda mais antigo, quando os dinossauros eram reis. Durante milhões de anos, seus ossos ficaram escondidos, preservados num melancólico pântano primitivo. Porém, uma nova era de descobertas viria trazer os dinossauros de volta à vida quando a ciência europeia deu à luz aos maiores gigantes a caminharem pela Terra. Quando os dinossauros dominavam. Nascimento dos gigantes. A Europa, há 70 milhões de anos. Num dia úmido e tropical, uma dinossauro fêmea segue para fazer seu ninho. A jornada é perigosa. Uma grande parte das planícies costeiras da Europa. A temperatura é quente e úmida. A vegetação é cheia de vida e o alimento é abundante. Mas a fêmea dinossauro está cautelosa. Seu pior pesadelo está por perto à espreita. Um roda-moinho de patas poderosas e de garras cortantes pode abatê-la em segundos. Dessa vez, ela consegue escapar. Com a barriga repleta de filhotes, ela consegue chegar até seu ninho, o mesmo lugar onde havia nascido, e sua mãe também, e antes, a mãe de sua mãe. Aí ela colocará seus ovos com a esperança de que sua espécie sobreviva. 70 milhões de anos mais tarde, o pântano primitivo daria lugar a vinhedos e as paredes do Carcassonne medieval do sul da França. Da fortaleza do século XII, um dos mais proeminentes paleontólogos de hoje parte para tentar solucionar o mistério criado aproximadamente há 150 anos. Aqui no Vale Superior do Aude, o rio que esculpe seu caminho através do sopé dos Pirineus revela um cascalho vermelho escuro e a lama depositadas em cidades pré-históricas. Atualmente, o vale se encontra repleto de fósseis, mas é o mistério que cerca a vila próxima de René-le-Château que atrai os visitantes. Aqui, há um século, um pobre padre paroquiano construiu uma pródiga cidadela, acendendo rumores de um lendário tesouro pertencente aos Cavaleiros do Templário. Até mesmo hoje em dia, lendas sobre riquezas ocultas em René-le-Château circulam na internet. Porém, para o paleontólogo Éric Pifetot, o verdadeiro tesouro estaria enterrado no cascalho abaixo da igreja. Os mesmos sedimentos nos quais um padre local, Jean-Jacques Puech, descobriu alguns fragmentos inusitados há 150 anos. Os mais surpreendentes são fragmentos de cascas de ovos com uma dimensão muito grande. Puech escreveu em 1859. Sua espessura constante entre duas superfícies perfeitamente paralelas, sua estrutura fibrosa e principalmente sua curvatura regular, definitivamente sugerem que sejam enormes cascas de ovos, pelo menos 4 vezes maiores do que o volume de ovos de avestruz. Esses pequenos fragmentos de ovos são similares aos que Jean-Jacques Puech encontrou em 1850, e ele foi a primeira pessoa a encontrar e a identificar ovos fossilizados. O padre não apenas encontrou os primeiros ovos de dinossauros, ele também se deparou com o maior sítio de ninhos de ovos do mundo.
A maneira como estão, algumas coisas a respeito da formação do ninho. As várias camadas sugerem que os ovos não eram colocados no chão, mas que a mãe escavava uma depressão no solo antes de colocar os ovos. Os animais como os crocodilos, por exemplo, fazem esse tipo de ninho. Das centenas de ovos que foram encontrados, todos estão quebrados, sugerindo que eles tenham chocado, mas ninguém consegue precisar que animal os tenha colocado. Há 70 milhões de anos, essa terra que cerca Carcassonne e René-le-Château era habitada por dinossauros que viviam num delta tropical. Aqui, um rio primitivo carregado de limo vagarosamente ia se estagnando. Porém, na época de cheia, ele se tornou caudaloso. Pegando os dinossauros desprevenidos, ele os carregou corrente abaixo para uma trágica morte por afogamento, depositando seus corpos nas margens cheias de lama. Hoje, seus ossos estão marcados por linhas verdes que representam vários anos de acúmulo. O sítio é espetacular. Dinossauros de várias espécies estão enterrados aqui, um em cima do outro. Porém, o mistério permanece. Quem colocou os ovos? 4 espécies diferentes eram comumente encontradas na região. Grandes herbívoros chamados titanossauros são tão abundantes que foram apelidados de dinossauros do vinhedo de Odd. O mais comum era o ampelossauro. Com 10 metros de comprimento e 16 metros de altura, ele pesava 1 tonelada. Mas sua característica mais marcante era uma lâmina encouraçada na escápula. Outro candidato, o estrutiossauro, também era encouraçado, porém menor. Seu arqui-inimigo era o tarascossauro, um carnívoro feroz com 5 metros e com a boca repleta de dentes com serras e extremidades duplas. Porém, os dinossauros não eram os únicos animais a colocar ovos há 70 milhões de anos. Além dos dinossauros, também encontramos restos de aves muito antigas, tal como essa pelvis aqui, de uma ave que tinha o tamanho de uma avestruz. E é claro que as aves deviam colocar ovos, grandes ovos, então isso dificulta um pouco as coisas para nós. No laboratório de Eric, um técnico delicadamente sonda os conteúdos fósseis de um ovo recuperado quase que intacto da escavação. Ele está em busca dos restos de um embrião, a única forma de descobrir que dinossauro colocou o ovo. Os embriões são extremamente difíceis de encontrar e para Eric Buffetot, hoje não é exceção. A espera de Eric por seu primeiro embrião de dinossauro terá que continuar. Mas em 1988, quando as pedras desceram em cascata pela encosta de uma montanha a 1.300 quilômetros numa distante região próxima a Hateg, na Romênia Central, foi o dia de sorte de Dan Grigorescu, da Universidade de Bucareste. O deslizamento expôs um ninho contendo 16 ovos gigantescos. Na época pré-histórica, os ovos foram colocados na encosta de um lago tropical. Trazida por instinto, uma mãe dinossauro voltou ao local onde ela havia nascido para colocar seu conjunto de ovos. Mas antes que seus pequenos filhotes pudessem nascer, uma inundação inesperada cobriu o ninho, enterrando os ovos no sedimento que iria preservá-los. Para evitar danificar os ovos, Grigorescu utilizou um tomógrafo para espiar o que havia dentro. E então ele viu algo que seu colega francês Eric Buffetot daria os olhos da cara para ver. Um embrião incipiente de um dinossauro enrolado e intocado há 70 milhões de anos. Era o teumatossauro, um herbívoro primitivo comum da Romênia que teria crescido até 4,5 metros.
Ele pesaria 1 tonelada e possuiria uma fileira de dentes trituradores. Mas havia mais. Grigorescu também encontrou pequenos restos de vários dinossauros infantes. Enquanto examinava seus fêmures, ele notou uma modificação na estrutura de suas patas nos primeiros dias após terem nascido. O ponto principal era que os filhotes ficavam no ninho até que os ossos se desenvolvessem o suficiente para que pudessem correr. Então, a mãe permanecia perto do ninho durante todo esse tempo, alimentando os filhotes. A maioria dos répteis modernos abandonam seus filhotes após o nascimento. O fato de os dinossauros fêmeas serem boas mães poderia ser um dos motivos de terem prosperado. Do leste a oeste, eles vagaram pelo continente da Europa durante milhões de anos até serem extintos. Porém, há 2 séculos, ninguém podia imaginar que tais criaturas houvessem ao menos existido. Esse enorme crânio, com 1,30 m de comprimento, encontrado na Holanda, é tão famoso que depois da vitória de Napoleão na Batalha de Maastricht, em 1795, ele o exigiu como troféu de guerra e o enviou para Paris para Georges Cuvier, o mais famoso paleontólogo da época. Cuvier reconhecia um réptil ao se deparar com um. Porém, o fóssil não possuía semelhança com os ossos de nenhum ser vivo. Ele achou que poderia pertencer a um lagarto marítimo gigantesco que vivera um passado remoto e que não mais existia. O problema era que no século XVII ninguém havia ouvido falar em extinção. A Europa é o local de nascimento da ciência dos dinossauros. Nela, as descobertas fundamentais foram feitas, permitindo que a humanidade percebesse que os animais, na verdade, haviam sido extintos. Cuvier foi o primeiro a fornecer provas detalhadas de que havia animais desconhecidos pelo homem que haviam vivido um dia e que desapareceram da face da Terra. Mas no mundo envolto em dogma religioso, suas ideias eram heresia. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Ao falar sobre a criação na Bíblia, o arcebispo irlandês James Ussher pronunciou que a Terra fora criada no ano de 4004 a.C., no dia 26 de outubro, precisamente às 9 horas da manhã. Porém, uma revolução estava ocorrendo. Em 1795, um escocês chamado James Hutton estava explorando a paisagem nos arredores de Edinburgh quando ele observou algo surpreendente. Se a erosão podia afetar uma montanha, por que a muralha de Adriano, construída pelos romanos em 122 d.C., não havia se modificado tanto em 16 séculos? Certamente a Terra teria que ter mais do que alguns 1000 anos de idade. Foi na Europa que as pessoas descobriram a antiguidade, que a história da Terra era revelada através de suas camadas e que as camadas datavam de períodos antigos, praticamente atingindo um abismo. Os dinossauros vagavam aos milhares pelo que hoje é a costa sul da Inglaterra. Esses penhascos têm cerca de 120 milhões de anos, mas eles representam apenas uma fração da história da Terra. Abaixo estão as camadas que se estendem mais em direção à antiguidade, chegando a um abismo no tempo. Os dinossauros dominaram durante 3 períodos geológicos. O primeiro foi o Triássico, que começou há 245 milhões de anos. A seguir, veio o Jurássico, há 205 milhões de anos. Então, veio o Cretáceo, que foi o período do fim do reino dos dinossauros, há 65 milhões de anos. Foram os amadores no final de 1700, no começo de 1800, os ministros da igreja anglicana que saíam para passear nos finais de semana andando pelas rochas, que encontraram os primeiros dinossauros, preenchendo as lacunas na história da vida. Gideon Mantell, um médico inglês que vivia no campo, possuía uma paixão por fósseis.
Mas em 1822, sua esposa Marianne encontrou um dente que iria entrar para a história. Eles mostraram para um amigo que estava estudando um esqueleto de um iguana moderno. Seus dentes eram pequenos comparados ao fóssil de Mantell, porém extremamente semelhante em formato. Mantell concluiu que o dente pertencia a um gigantesco réptil de 20 metros de comprimento. Em breve, um esqueleto parcial foi encontrado num pedaço de rocha que seria afetuosamente chamado de a peça de Mantell. Esse é o desenho feito por Mantell de seu colossal réptil, o primeiro desenho de um dinossauro, mas na época ninguém sabia o que era. Ele o denominou de Iguanodon, que quer dizer dente de iguana. Ele possuía 10 metros de comprimento e 3 vezes a altura de um homem. Um herbívoro de 5 toneladas, ele vivia na Europa em grandes bandos e foi apelidado de a vaca do Cretáceo. A maioria dos cientistas da época achava que animais como o Iguanodon eram apenas lagartos gigantescos. Mas Richard Owen, um grande especialista em anatomia da Inglaterra, pensava diferente. Eu os denominei de dinossauria, do grego que quer dizer lagarto grande, terrível, temível. Num discurso hoje famoso, realizado em 1871, ele criou a palavra dinossauro para descrever um novo tipo de réptil que vivia em terra, ficava de pé e que vivia uma vida ativa. 100 milhões de anos depois, um rio cheio pelas chuvas da estação seguia seu curso através da Bélgica primitiva. Cercando-o, havia uma floresta de arbustos tropicais, a meca da vida pré-histórica. Mas o rio era uma armadilha mortal. No século XIX, a pequenina cidade de Vernassos, na região sudoeste da Bélgica, era famosa por seus vastos depósitos de carvão. Mas em 1878, os mineiros encontraram mais do que imaginavam encontrar. Enquanto abriam um novo veio a cerca de 300 metros de profundidade, acharam algo fora do comum. Não era rocha e não era madeira. Era um osso brilhando com pirita amarela, comumente chamada de o ouro dos tolos. Como mineral, não possuía valor. Como fóssil, era o filão mestre. O primeiro esqueleto completo de um iguanodon havia sido encontrado. Com o tempo, 39 esqueletos virtualmente intactos surgiriam na mina. Jamais tantos dinossauros da mesma espécie haviam sido encontrados num só lugar. Aprisionados por um rio caudaloso, eles se afogaram e seus corpos foram depositados nas margens, cheias de lama. A tragédia foi uma bênção para os primeiros paleontólogos. Pela primeira vez, finalmente possuíam ossos suficientes para ver como seria um iguanodon. Montado por um famoso especialista francês em anatomia, Louis Dolo, eles foram colocados na posição em pé como se estivessem pastando em árvores, utilizando a cauda como apoio. O atual curador é cético com relação à forma como eles foram montados. E nessa montagem do iguanodon, a cauda está flexionada. E se observarmos com mais atenção, podemos ver que ao dobrarem a cauda, algumas vértebras foram partidas. Dolo imaginava o iguanodon sobre 2 patas, como o canguru. Ele rejeitava o rinoceronte de 4 patas que Richard Owen havia apresentado para exibição no Palácio de Cristal 25 anos antes. Dolo também demonstrou que o chifre de focinho de Owen, na verdade, seria uma enorme garra de dedo polegar. O iguanodon possuía uma das mais extraordinárias mãos que qualquer outro animal, vivo ou morto. O primeiro dedo, equivalente ao polegar humano, possuía um osso de palma muito curto que estava soldado ao pulso, tornando-o muito forte. Quando vivo, ele era coberto por um longo e afiado esporão que apontava para fora num ângulo reto. Não servia para agarrar, mas era uma arma fatal de autodefesa. O quinto dedo era flexível e talvez fosse usado para arrancar vegetação de árvores. Os 3 dedos do meio terminam em garras largas com formato de cascos.
Seriam dedos especializados para andar. Mais tarde, quando pegadas do iguanodon foram encontradas, elas demonstraram que tanto Dolo quanto Owen estavam certos. Às vezes, eles andavam em 4 patas, às vezes em 2. Também viviam em grandes bandos e migravam através da Europa. Mas como se comunicavam permanece um mistério. Alguns cientistas afirmam que rugiam. Outros acham que sibilavam. Outros acreditam que eles mugiam como as vacas. Provavelmente nunca saberemos. Hoje, seus restos são encontrados apenas em alguns locais. Curiosamente, um deles é a pequena ilha de Wight, a 8 quilômetros da costa sul da Inglaterra. Por um fugaz instante, há 120 milhões de anos, os iguanodons passaram por aqui e deixaram suas pegadas, conforme Steve Hutt, do museu local, pôde descobrir. Aqui há um terreno cheio de pegadas. São rastros deixados por muitos iguanodons há milhões de anos. Vêm das rochas e depois descansam na praia. Isso é uma verdadeira maravilha. É a pegada de um animal de cerca de 10 metros de comprimento que pesava até 3 toneladas. Grandes dinossauros numa pequena ilha pode ser estranho, mas no início do Cretáceo a ilha de Wight não existia. Fazia parte de uma enorme planície inundada que os geólogos chamaram de O Círculo. Essa planície se estendia através do Canal da Inglaterra até o norte da França e a Bélgica. E como era esse lugar há 120 milhões de anos, quando os dinossauros viviam aqui? Certamente não era parecido como é hoje. Não havia mar, não havia praia, nem essas escarpas maravilhosas. Era uma planície inundada e possuía a extensão de milhares e milhares de quilômetros. E seu odor era repleto de árvores mortas, de vegetação apodrecida e fedorentas carcaças de dinossauros. Era um local ideal para um dinossauro carnívoro. John Winch é um caçador de fósseis amador, mas seu Bull Terrier, Jake, é um profissional com mais de uma dúzia de ossos encontrados. O que é isso? Hoje, Jake achou um osso do dedo de um saurópode, mas em 1994 encontrou um osso inusitado da espinha de um iguanodon. Ele é incomum porque é deformado na parte superior. Achamos que foi mordida de um grande dinossauro carnívoro. Vários dentes do predador foram encontrados nas proximidades. Podemos ver as marcas dos dentes. Aqui, e novamente aqui. Há 120 milhões de anos, nas planícies alagadas da ilha de Wight, uma criatura sombria, sedenta por sangue, espreitava um desafortunado iguanodon. O predador estava bem armado e era perigoso, mas sua identidade é um mistério. O que seria? Steve Hutt e uma equipe do Museu da Ilha de Wight encontraram outra intrigante cauda. Podemos estar diante do assassino, do predador de iguanodon. Estou com um dente maravilhoso. Vejam como está preservado. Está amassado, está partido pela pressão de milhares de toneladas de rochas ao longo de milhões de anos. Mas se eu limpar um pouquinho e molhar, ele surge de maneira impressionante. Podem notar as formações cerradas atrás e na frente. Denominado Neovenator, o novo caçador possuía 8,5 metros de comprimento e pesava 750 quilos. Sendo um surpreendente predador, ele possuía dentes que poderiam cortar a carne como uma faca afiada. O primeiro a ser achado na ilha de Wight apresenta ao mundo uma nova espécie de predador. Esse dente de Neovenator se encaixa nas ranhuras dos fragmentos do iguanodon que sofrera ferimentos graves. E é claro, ele provavelmente é o grande predador daqui. É um grande candidato a ser o matador. Esse é o pior pesadelo do iguanodon. Lá estou eu cuidando de minha vida, comendo plantas e, de repente, o pesadelo surge. E vem chegando.
Agora eu sou o maior. Ele tem cerca de 4 ou 5 toneladas e talvez o menor não devesse ficar com medo, mas ele vem pra cima e não importa o tamanho que tenha, é assustador. Ele sabe que é encrenca. E pelo pânico faz coisas tolas. Eu imagino que ele tenha saltado pela planície inundada, então chega a hora e ataca. Acho que ele não matava com a cabeça, e sim com suas garras afiadas das patas dianteiras e traseiras. Retira meu intestino e... eu continuo vivo por algum tempo. Ele mete a cabeça e começa a cheirar as minhas entranhas. As escarpas assoladas pelo vento da ilha de White estão entre os mais prolíficos leitos de ossos da Europa. Em camadas que se amontoam há 25 milhões de anos, dinossauros de todos os tipos estão enterrados aqui. Porém, cavá-los não é uma tarefa fácil. Hutt está a 13 metros de altura, numa encosta vertical, sem cinto de segurança. Andar por aqui é difícil e o solo pode ceder a qualquer momento. Mas para Steve Hutt, o risco vale a pena. Ele encontra outro predador. O mais recente é realmente o mais emocionante para investigar a idade, porque esse é um novo dinossauro carnívoro. Estamos diante de um animal esguio, um animal de patas longas e possui uma face longa e afiada, com um focinho largo. E uma vez que ainda há alguns ossos presos na pedra, parece um concreto. Estamos demorando um tempo muito grande para retirar os ossos. Tentamos usar produtos químicos e utilizar formas mecânicas de retirar os ossos da pedra, mas é um processo delicado. Escavado em abril de 1998, ainda não foi batizado. Mas já possui uma impressionante semelhança com o Velociraptor, só que 2 vezes maior. Um gracioso caçador possuía 1,60 m de altura e 5 metros de comprimento. Seus braços tinham uma envergadura de 1 metro e suas mãos possuíam enormes garras para agarrar suas presas ou para destroçá-las e arrancar sua pele enquanto ainda estavam vivas. Mesmo nessa pequena ilha de White, os dinossauros eram maiores do que a vida. Porém, em outra ilha no leste europeu, eles eram mais estranhos do que a ficção. Quando os dinossauros dominavam a Europa, a Terra, conforme a conhecemos, era bem diferente. Todos os continentes estavam reunidos numa gigantesca massa terrestre denominada Pangeia. Durante o período Jurássico, ela começou a se separar. No período Cretáceo, há 142 milhões de anos, a Europa estava se movimentando para a sua posição atual. Mas era um amontoado de ilhas. O Oceano Atlântico possuía apenas 1.600 quilômetros de largura. Uma ponte de terra ligava a América do Norte com as Ilhas Britânicas. E a maioria da Europa estava submersa. Um vasto oceano de águas rasas, denominado Tethys. Somente alguns picos isolados davam a ideia do continente que iria surgir. Quando o supercontinente Pangeia se separou em diferentes regiões, os vários animais e plantas que viviam nessas massas continentais se isolaram. Isso fez com que eles começassem a desenvolver uma trajetória própria e independente. Esses animais exóticos e estranhos se desenvolveram em certos locais do mundo. Os efeitos do isolamento fazem com que a evolução tenha a chance de seguir em diferentes direções. Na Europa Centro-Leste, no que hoje em dia seria a Romênia, uma antiga cidade chamada Hateg vivia isolada do resto do mundo. Hoje é a Transilvânia, o lendário berço dos vampiros. Mas há muito tempo nela haviam dinossauros igualmente estranhos. Ao invés dos titãs que existiam nos grandes continentes, esses monstros eram anões e existiam de verdade. Mike Benton, da Universidade de Benton, na Inglaterra, se une a uma equipe de paleontólogos da Romênia. Eles estão explorando uma pedreira em busca de sinais de vida em Hateg durante o Cretáceo. Quando chegamos aqui, acima da pedreira, nós vimos o formato da paisagem. Há montanhas em volta e precisamos imaginar como era a paisagem quando os dinossauros existiam.
À medida que o mar de Tétis continuamente subia seu nível, os dinossauros que existiam no continente estavam agora presos em pequenas ilhas. Para sobreviver, eles não tinham outra escolha a não ser ir para trás. Este aqui é o fêmur de um dinossauro chamado Teumatossauro. Ele é igual ao osso da minha perna. Aqui temos uma rótula e esta é a junta superior que une ao quadril. E isso demonstra que esse dinossauro teria apenas 1,5 m ou 2 de altura, o que é impressionante, porque geralmente esse tipo de dinossauros, esses grandes dinossauros herbívoros, tinham um fêmur que era enorme. O Teumatossauro era um dinossauro com bico de pato, comum na Europa e na América do Norte há 70 milhões de anos durante o final do Cretáceo. Normalmente, eles possuíam 10 metros de comprimento e pesavam 1,5 toneladas. Mas a versão da Romênia não era mais alta do que um homem e tinha 1/10 do tamanho do seu primo maior. A ilha de Hateg pode ter sido pequena, mas sua vegetação não era. Ofuscado por monstruosas samambaias, o Teumatossauro provavelmente se alimentava no solo da floresta. Porém, a 960 quilômetros de distância, à sombra dos Alpes, no Vale Atmul, na Bavária, o predador era uma lagoa e sua caça um animal que não se encontrou em qualquer outro local da Terra. Sua descoberta iria alimentar o debate existente sobre a teoria da evolução. Em 1859, Darwin propôs que as aves teriam se desenvolvido dos répteis através de uma série de pequenas mudanças. Seus opositores criticaram. Onde estavam os elos perdidos? O brilhante zoólogo inglês Thomas Huxley estava convencido de que Darwin estava certo. Para provar isso, ele argumentou que uma pata de galinha, se fosse dissecada até o osso, era idêntica à de um dinossauro. Não dava para distinguir as duas patas. Em 1860, um ano após Darwin ter publicado sua controvertida teoria, uma descoberta extraordinária foi feita numa pedreira de calcário, no sul da Alemanha. Uma única pena, extremamente preservada, datando de 150 milhões de anos do período Jurássico. E depois, da mesma pedreira, surge um fóssil surpreendente, o mais raro de todos os animais. Uma ave chamada Archaeopteryx, significando asa antiga. Parecia um réptil, mas em suas asas havia penas. O Archaeopteryx apareceu durante o Jurássico. A ave mais antiga conhecida no mundo pesava 1,5 kg e possuía uma envergadura de asa de 60 centímetros, mais ou menos do tamanho da de um corvo. Se o Archaeopteryx era uma ave que parecia um réptil, outra criatura encontrada na mesma pedreira era um réptil que parecia uma ave. O Compsognathus era um pequeno dinossauro carnívoro que não era maior do que uma galinha. Porém, comparado ao Archaeopteryx, seus esqueletos pareciam surpreendentemente similares. Ambos possuem longos pescoços esguios, uma cauda longa de réptil, delicados membros e patas traseiras, um dedo virado para trás e pequenas carrancas com dentes em serra e afiados. A semelhança convenceu Huxley de que o Archaeopteryx seria o elo perdido de Darwin. Mesmo morto, o Archaeopteryx parece estar alçando voo. Parecendo meio dinossauro e meio ave, ele tem sido considerado um fóssil captado no meio de sua evolução. $30 milhões de anos mais tarde, em Los Royas, na Espanha, a natureza fazia experiência com um dinossauro que poderia ser um outro elo perdido. Essa é a árida planície que um dia foi uma ilha na costa da Europa. O clima era subtropical e a vegetação era viçosa. Lagartos, salamandras e rãs buscavam abrigo sob as samambaias e as primeiras plantas florais, enquanto gigantescos saurópodes e iguanodons pastavam a folhagem das árvores. Mas outro animal bizarro, denominado Pelecanimimus, espreitava perto da costa. José Sanz lidera uma equipe que procura por esse animal numa pedreira de calcário perto de Los Royas.
Hoje ele encontrou um braço que pode ser o pedaço que faltava em sua busca. De volta a seu laboratório na Universidade de Madrid, ele junta o braço ao resto do corpo. Sanz o denominou Pelecanimimus por causa da bolsa sob seu bico. O Pelecanimimus viveu há 115 milhões de anos durante o Cretáceo. Um carnívoro de 2 patas, possuía 2,5 metros de comprimento e 80 centímetros de altura e pesava 30 quilos. Apresentava uma impressionante semelhança com um pelicano moderno. Porém, o que é intrigante são seus dentes. O Pelecanimimus possuía 220 dentes tão próximos que virtualmente não há quase espaço entre eles. O resultado era uma lâmina afiada, similar ao bico das aves modernas. A bolsa é um enigma. É uma membrana inflável que provavelmente era utilizada para a pesca, mas que também poderia ter sido usada para a exibição sexual. Se as aves se desenvolveram a partir dos dinossauros, um dos grandes mistérios seria como elas aprenderam a voar. Teria sido do chão ou descendo das árvores? Ninguém sabe ao certo, mas voando sobre Las Royas havia um pequeno animal denominado Eualulaves. Seu esqueleto, descoberto em 1994, revelou uma intrigante pista sobre a origem do voo. Em sua asa havia um pequenino osso com um pequeno penacho de penas chamado alula, ou asa falsa. Uma lula permite que a ave aumente o ângulo de sua asa para que possa diminuir a velocidade e aterrissar. O osso possuía sua origem no dinossauro. Quando seu braço estava se desenvolvendo em asa, o equivalente a seu dedo polegar criou penas, criando a alula. A descoberta do Eualulaves provaria um elo vital na cadeia da evolução dos dinossauros às aves modernas. As descobertas na Europa realmente demonstram que, de muitas formas, os dinossauros são mais aves do que répteis. Então, essas descobertas nos auxiliam a remodelar nossas antigas hipóteses sobre os dinossauros. E agora estamos considerando uma visão mais de ave na evolução do dinossauro. Aprisionados pelo tempo e pela distância, os dinossauros da Europa iriam desenvolver sua própria trama no curso da evolução. Mas teriam mesmo eles alçado voo? E como funcionava seu enorme corpo? Num leito de calcário, na Itália, a descoberta do século pode finalmente solucionar esses antigos debates. Há um velho ditado: ver Nápoles e depois morrer. Mas há mais o que se vê por aqui. À espreita nessa paisagem o Monte Vesúvio, o mensageiro da morte. Os vulcões existentes na Terra, quando os dinossauros dominavam, continuaram sua destruição até nosso tempo. Os vestígios mais famosos na Europa podem ser os dos antigos romanos, que morreram em Pompeia durante uma erupção do Vesúvio no ano de 79 DC, o maior desastre natural da época romana. Mas uma nova descoberta espetacular ao norte de Nápoles iria surpreender o mundo científico. Há 113 milhões de anos, outra tragédia estava para acontecer. Um filhote de dinossauro saúda o mundo. Num segundo, seu breve encontro com o mundo logo termina. Quando o bebê dinossauro morreu, quase toda a Itália ficou submersa sobre o mar de Tétis. E o clima era um verão tropical quase o ano inteiro. O dinossauro caiu numa lagoa e foi rapidamente soterrado. Os níveis de oxigênio eram baixos, evitando o crescimento de bactérias que devoram os tecidos moles. E lá ele permaneceu por mais de 100 milhões de anos.
Hoje, a antiga lagoa foi preservada nos leitos de calcário de Pietrarroia, ao norte de Nápoles. Um imã para caçadores de fósseis, Pietrarroia é famosa por seus peixes excepcionalmente bem preservados. Mas em 1980, Giovanni Tadesco e sua esposa Giovanna encontraram algo diferente. Enquanto procuravam em rochas, Giovanni encontrou um fóssil que ele jamais havia visto. Ao retirar o pó, surgiu o esboço de um animal muito pequeno com apenas 20 centímetros de comprimento. Mas não era um peixe. Primeiro acharam que era uma ave. Então, eles assistiram o filme Jurassic Park e acharam que parecia com um Velociraptor. O paleontólogo Marco Signore, da Universidade de Bristol, confirmou que era um dinossauro, o primeiro a ser encontrado na Itália. Eles o chamaram de Scipionix, em homenagem a um corajoso soldado romano famoso por ter derrotado Aníbal. Um carnívoro de 2 patas, o Scipionix possuía longos braços e pernas e um focinho repleto de dentes afiados. Adulto, ele deveria atingir 2 metros e provavelmente caçava em bandos. Hoje, o sítio se encontra cercado como se fosse o Forte Knox, mas o Scipionix é mais do que um tesouro nacional. Para os paleontólogos, ele pode representar a mais importante descoberta do século XX. Foi uma descoberta muito importante de órgãos de um dinossauro, único no mundo. O achado é mais do que isso. Espera-se que finalmente o Scipionix solucione o mistério que vem intrigando os cientistas há mais de um século. Seriam os dinossauros animais de sangue frio, sombrios, como os répteis modernos? Ou seriam vigorosos, de sangue quente, como os mamíferos e as aves? Esse pequeno intestino aqui é vizinho e passa através desse outro aqui. A imagem de um dinossauro é grande, lenta e poderosa. Mas outros eram ágeis, velozes e prontos para atacar num instante, sugerindo que seu metabolismo seria alto. Teriam eles um mecanismo para a produção de energia? Sem os órgãos internos, não havia como saber. Então, surgiu a descoberta do Scipionix. Seus órgãos internos estão tão bem preservados que até mesmo seus intestinos estão visíveis. A mancha vermelha é o fígado, indicando seu tamanho e sua posição. Somente o Scipionix, entre todos os dinossauros encontrados, pode demonstrar os detalhes que precisamos em termos de capacidade para ser ativo, como são os animais de sangue quente. Temos 2 características importantes que podem iluminar o desconhecimento acerca da respiração dos dinossauros. Primeiro, o diafragma, que é bem desenvolvido. E o segundo é um fígado muito grande, que era usado, como nos crocodilos, como uma bomba, que ajudaria os pulmões a receber e a expelir o ar. Animais de sangue quente, como as aves, possuem corações grandes e pulmões para bombear o oxigênio. Mas como os dinossauros respiravam, os cientistas podiam apenas supor. A posição do cólon do Scipionix ao longo da coluna e do fígado mais parecem de um réptil do que de uma ave. Também sugerem que o Scipionix possuía um único sistema de criar energia. Visto sob luz ultravioleta, seu intestino é curto e profundo, significando que absorviam energia dos alimentos rapidamente. O fígado é grande e, pressionando contra o diafragma, agia como uma poderosa bomba. As 2 coisas juntas, o diafragma e o fígado, parecem lhe dar uma espécie de força turbinada. Quando estava inativo, provavelmente teria sangue frio, ele era muito lento, mas quando estava ativo, por exemplo, durante uma caçada, ele podia usar a respiração de forma mais apropriada e ele podia usar toda a sua energia, e então podia ser um caçador eficiente. É extremamente significativo. Primeiro de tudo, nos revela que os dinossauros carnívoros eram de muitas maneiras fisiologicamente diferentes de qualquer outro grupo de vertebrados. Mas também explica por que os dinossauros carnívoros tiveram tanto êxito durante 150 milhões de anos.
Há 2 séculos, a Europa descobriu uma maravilhosa criatura que ninguém jamais sonhara que poderia haver existido. A descoberta chocou o mundo civilizado e lançou à humanidade uma surpreendente jornada de volta no tempo, quando os dinossauros dominavam a Terra.